Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90. Todos acharam? Amém? Salmo de número 90, a partir do verso 1. Vamos ler o Salmo todo. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens, porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas para uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e afligidos pelo Teu furor. Colocaste diante de Ti nossas maldades e à luz do Teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob a Tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e o Teu furor conforme o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com o Teu amor fiel, para que em todos os dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra Teus feitos aos Teus servos e a Tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós Te louvamos e Te exaltamos por Tua presença em nosso meio, por Tua presença em nossas vidas, e Te agradecemos por Tua santa palavra. Pedimos a Ti neste momento que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, o Senhor venha abrir as nossas mentes e quebrantar o nosso coração por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar conosco nesta ministração, durante a meditação da Tua santa palavra. Sabemos que dependemos de Ti e dependemos da Tua palavra para viver, e é por isso que nós nos submetemos a ela e à autoridade que ela tem sobre nós. Agracia-nos, ó Deus, por meio do Teu Espírito, iluminando o nosso entendimento e trazendo para nós clareza da Tua vontade. E capacita-nos a obedecermos aquilo que o Senhor nos diz, para que a nossa vida seja vivida para a Tua honra e a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Este salmo, né? Eu já disse na oportunidade anterior, quando nós meditamos nos primeiros 2 versículos, que este salmo ele inicia o 4º livro dos salmos. Você sabe que os salmos são divididos em 5 livros, e o Salmo de número 90 dá início ao 4º livro, né? Que é um livro que nos desperta e ao mesmo tempo nos impulsiona para uma maturidade espiritual, uma maturidade prática, né? É um livro que de fato nos leva para fora da insensatez que muitas vezes as dificuldades e as lutas da nossa vida impõem sobre nós, né? São tantas lutas que a gente enfrenta que muitas vezes a gente fica insensato, a gente não sabe como lidar com essas coisas e a gente fica de fato sem saber como agir, e pensamos de forma inadequada acerca de tudo o que acontece. Esse salmo que abre o 4º livro, ele não vai, evidentemente, ele não vai desprezar o sofrimento
que nós enfrentamos, né? Ele não vai desprezar, por exemplo, o sofrimento do povo que estava exilado na Babilônia. Ele também não vai dar menos importância ao fato daquele povo desejar habitar na sua própria terra, voltar para a sua terra, né? Então ele não vai desprezar a importância de uma habitação física, de uma habitação territorial, que era o desejo daquele povo que estava exilado, né? Eles queriam voltar para a sua terra. Mas é um salmo, né, que vai mostrar que a habitação celestial e eterna deve ser mais desejada e buscada do que a habitação terrena. Este salmo ele não vai desprezar a importância de nós termos e ansiarmos, né, por governantes justos, honestos, que amem a Deus, que amem o povo, mas ele vai nos mostrar que em breve o governante supremo e eterno, que já está no trono, vai assumir o governo deste mundo e vai estabelecer definitivamente o seu reino e a sua justiça. Este salmo vai nos despertar para isto. Este salmo, ele nos ensina que todo sofrimento e toda dor causada pelo pecado, um dia vai ter fim, quando o próprio Jesus retornar para resgatar o seu povo. Este salmo nos ensina também que nós podemos viver hoje como pessoas livres do poder do pecado. Nesse trecho que nós lemos, né, e eu vou me concentrar dos versos 13 ao 17, essa oração, que é uma oração de Moisés, né, Moisés ele vai enfatizar justamente a importância da eternidade, a importância de um Deus eterno, e o poder que esse Deus tem, e ele vai mostrar também como as nossas vidas são curtas, limitadas e passageiras, em comparação justamente com a eternidade de Deus. Ele faz uma distinção entre o Criador, né, autoexistente, né, um Criador que não foi criado, mas que ele existe por si mesmo, e vai mostrar como este Deus autoexistente é distinto da sua criatura, né? E isso fica muito evidente nesse salmo. O pensamento de que Deus não foi criado, né? Apesar de para nós ser difícil nós entendermos isso, né? Mas esse pensamento de que Deus não foi criado e existe eternamente em si mesmo, sendo Ele mesmo, né, a fonte de tudo o que existe, está fortemente presente nesse Salmo 90 e também no Salmo 91, né? E isso vai fazendo um contraste justamente com a fragilidade e a limitação da existência humana. Diante disso, então, esse salmo ele nos faz ver como a nossa vida na terra é curta, é difícil, é sofrida, e nos mostra também que toda a alegria e felicidade que podemos desfrutar nesta vida tão curta e difícil e limitada, ela também, essa felicidade, ela também se torna limitada por conta de todas essas questões que eu estou elencando aqui. Mas Moisés, ele também lança uma esperança, e nós vamos ver isso logo ao final deste salmo, né? Ele lança uma esperança ao despertar em nós justamente a expectativa de felicidade real. Se nesse mundo nós temos uma felicidade que é passageira, que é limitada às condições que esse próprio mundo oferece, Moisés, na sua oração, apresenta aqui para nós a expectativa de uma felicidade real, que só pode ser encontrada e desfrutada quando nós olhamos para além desta vida, quando nós olhamos para o nosso Criador, quando nós olhamos para a eternidade, quando nós temos uma visão. Ao olhar para a eternidade, nós passamos a ter uma visão mais correta desta vida e desse tempo que nós vivemos aqui. E o ponto principal desse salmo é olhar para a eternidade, para que, ao olhar para a eternidade, nós aprendamos a viver esta vida presente com sabedoria.
E eu quero, antes de propriamente entrar nesses versos, 3 ao 17, eu quero falar um pouquinho mais sobre Moisés. Quando eu falei dos versos 1 e 2, na outra ocasião, eu falei um pouquinho sobre Moisés, mas propositadamente eu não quis falar tudo, mas eu quero, e hoje também não vou falar tudo sobre Moisés, mas eu quero falar um pouco mais sobre ele. Moisés, você sabe, ele foi o primeiro a receber, a escrever e a ensinar a respeito da revelação de Deus. Deus o chama, você conhece, se você já leu os primeiros 5 livros da Bíblia, você conhece a história de Moisés. Você sabe que ele estava prestes a ser morto, mas por uma providência de Deus ele foi preservado, foi criado lá no Egito, com a cultura egípcia, foi preservado, e depois Deus o chama. Quando Deus o chama, então Deus revela para ele como todas as coisas foram criadas, quem criou todas as coisas, como tudo passou a existir, como tudo foi harmoniosamente elaborado, Então Moisés foi o primeiro a receber esta revelação, a escrever sobre essa revelação e a ensinar sobre essa revelação. Êxodo capítulo 33, verso 9, diz que o Senhor falava com Moisés. Deus falava pessoalmente com Moisés. Isso é algo maravilhoso. E é muito provável aí que no início da sua Bíblia, aí no subtítulo, deve estar escrito aí, oração de Moisés, homem de Deus. Porque de fato ele era um homem de Deus. Deus o chamou para revelar todas as coisas. E você sabe que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 partes, em cada parte com 40 anos. Os primeiros 40 anos ele vivendo ali no Egito, depois os outros 40 anos ele vivendo ali junto com uma vida de pastoreio, e justamente no final desse segundo ciclo da vida dele, é que Deus se revela para ele ali através daquele arbusto, que estava pegando fogo, mas não se consumia. E aí Deus começa toda essa revelação, e depois nos últimos 40 anos Moisés ele é usado para libertar o povo e levar o povo da escravidão para a terra prometida, que ele mesmo não entrou, e na realidade toda aquela geração que saiu do Egito também não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, Mas a Bíblia toda fala que Deus falava com Moisés, Então foi para Moisés que Deus pessoalmente revelou tudo, como tudo foi criado e vieram a existir. Foi para Moisés que Deus pessoalmente revelou a queda, como se deu a queda do homem e como a sua existência foi limitada a alguns anos. Foi para Moisés que Deus pessoalmente revelou o plano de redenção do homem. E foi para Moisés que Deus pessoalmente revelou a sua lei, que estabeleceu os padrões de vida social, padrões de vida religioso, evidentemente, da comunhão com Deus, e os padrões de vida no que diz respeito a tudo que fala sobre como nós devemos andar e viver neste mundo, Foi para Moisés que Deus revelou como o homem deve seguir durante essa breve jornada nesta terra. Então Moisés não foi somente alguém que Deus chamou ali e falou algumas coisas. Não, Deus trouxe uma revelação absolutamente de tudo. E hoje nós vemos o povo judeu, ainda muito firmado sobre o Pentateuco, a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros da revelação de Deus para Moisés, Então na ocasião em que Moisés apresenta justamente essa oração, ele está no deserto, junto com o povo que saiu ali do Egito, que antes estava escravo, agora o povo está ali no deserto. E as notícias que chegam para Moisés constantemente não são notícias animadoras.
Por que não são notícias animadoras? Porque todos os dias muitas pessoas estavam morrendo no acampamento, por conta do pecado, por conta da idolatria. Moisés constantemente está recebendo notícias de pessoas que estão morrendo. A tristeza e o desespero tomam conta do coração deste homem de Deus. O único lugar onde ele encontra algum consolo é justamente diante dessas tragédias, né? É justamente na presença de Deus e na contemplação da eternidade do Deus que é imutável. E é nesta infinitude, imutabilidade, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade que vem de Deus que Moisés encontra refúgio. Ele é o líder daquela multidão de pessoas que vive reclamando com ele. Aquela multidão de pessoas que estavam comendo de manhã, de tarde, à noite o maná, e eles não queriam mais aquilo. Eles estavam reclamando lá com Moisés: Moisés, nós só comemos isso, e eu tenho saudade lá da comida do Egito, eu tenho saudade das cebolas. Mas eles estavam reclamando, e essa reclamação gerou uma pressão tão grande sobre Moisés, que quando Deus manda Moisés dar uma ordem para a rocha, para sair água da rocha, ele está tão envolvido com a reclamação do povo, que ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha. E porque ele bateu na rocha, Deus o impediu de entrar na terra prometida. Ele não entra fisicamente. Tudo bem que ele, depois lá na revelação de Jesus, né, na verdade na transfiguração, né, de Jesus, quem aparece lá, né? Moisés, que não entrou fisicamente na terra prometida. Depois lá na transfiguração está lá Moisés e Elias representando a lei e os profetas, né, os dois representando a lei e o profeta. Mas a verdade é que diante de todas essas notícias ruins, todas essas notícias desanimadoras, Moisés encontra refúgio justamente na presença de Deus, na bondade de Deus. Por isso ele começa esse salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. De geração em geração. Mas o contexto é que ele está lá no deserto, e ele faz essa oração lá no deserto, com aquele povo reclamão. Mas Moisés, quando ele fala e pede, né, para que Deus venha socorrê-lo em meio a esse tempo tão difícil, ele não faz isso de uma forma covarde, como quem quer se isolar, né, sozinho nesse refúgio. Ele chama, na realidade, todo o povo para se refugiar em Deus, porque não é só ele que está sofrendo por conta dessas notícias, todo o povo estava também sofrendo. E ele chama então o povo para se refugiar em Deus, para correr para o Senhor, para receberem também consolo e esperança no próprio Deus. Nesse panorama então, Moisés, que viveu 120 anos, faz um contraste entre a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. Os versos 3 e 4 que nós já lemos, né, ele diz: Tu fazes o homem voltar ao pó, e dizes: Voltai, filhos dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Deus é quem de fato ordena a vida e a morte. Deus é quem dá a ordem para que alguém viva, e Deus é quem dá a ordem para que alguém deixe de viver. Todos os anos da vida de alguém são como um momento para Deus, algo que passa muito rápido, porque Deus é eterno. E Moisés justamente está declarando isso. Ele está comparando a finitude, a brevidade da vida do homem com a eternidade de Deus. E ele diz que a vida do homem passa como se fosse menos que um dia às vezes. Deus ordena
que o homem volte ao pó, e Deus ordenou justamente que o homem voltasse ao pó como juízo sobre o pecado do homem. O homem pecou e o juízo de Deus aplicado sobre o pecado do homem determinou que a vida nesta terra fosse limitada justamente pela morte. Porque o homem pecou, Deus ordenou que todos os descendentes de Adão voltassem ao pó. Por isso nós morremos. Porque Adão pecou e isso trouxe limitação para a vida humana. Mas e a vida? Por que nós ainda estamos vivos? Porque ao mesmo tempo que Deus ordena que o homem volte ao pó, Ele também dá a vida e também ordena que a vida seja dada a nós todos os dias. Todos os dias Deus ordena a vida sobre nós. Se não fosse por isso, nós teríamos morrido ontem à noite. Se Deus não tivesse ordenado que vivêssemos, se Ele tivesse ordenado que voltássemos ao pó, teríamos morrido ontem à noite, e não estaríamos aqui celebrando ao Senhor e compartilhando a sua palavra. Estamos vivos hoje porque Ele ordenou que vivêssemos. Ele hoje nos deu a vida como um presente. A vida que nós temos hoje, nesse exato instante, é um presente que Deus nos deu. Por isso, nós estamos aqui. Ele ordenou a vida. Ainda que ela esteja limitada, ainda que nós não vamos viver como viveu Matusalém, né? Quase 1000 anos. Bateu na trava ali, quase viveu 1000 anos, né? Mas nem Matusalém chegou aos 1000 anos. Mas Moisés diz aqui que 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite, né? E normalmente as vigílias duravam 3 horas, né? Essas vigílias da noite duravam 3 horas. Em algumas contagens, talvez 4 horas, nada além disso. Então imagina alguém viver apenas 4 horas, fazendo essa relação que o próprio Moisés faz. Mas a verdade é que por causa do pecado a vida do homem foi limitada. E ele, mais para frente, ele vai dizer, né, sobre como esta vida é vivida e esta vida é tão difícil, né? Justamente por causa do pecado, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Nos versos 5 e 6, ele vai mostrando para nós, né, justamente essa questão da limitação da vida em contraste com a eternidade de Deus, né? O verso 5 e 6 ele diz: tu os arrastas por uma correnteza, eles são como um sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Esta é a vida do ser humano, se a gente comparar com a eternidade de Deus. Mesmo que a gente viva 80 anos sobre esta terra, comparada com a eternidade de Deus, não é nada. Absolutamente nada. Mais uma vez, quando nós comparamos a nossa existência nesta terra com a autoexistência de Deus, que é eterno, que não foi criado, que sempre existiu e existe para sempre, existe por si mesmo, algo que a nossa mente não consegue conceber, porque a gente só consegue conceber algo que tem começo, meio e fim, mas Deus não tem nem começo, não tem meio, não tem fim, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Eu não sei se quando Jesus voltar, estivermos na eternidade com Ele, se a gente vai ter algum lampejo que nos ajude a compreender melhor isso. Eu acredito que não. A gente vai continuar tendo essa limitação, né? Apesar dela, lá na eternidade, eu acreditar que nós teremos uma expansão da nossa capacidade cognitiva, mas ainda assim nós teremos, eu penso, muita dificuldade de entender como que alguém pode sempre existir. E Deus sempre existiu, Ele autoexiste, Ele não foi criado. Deus não teve um início. E talvez ficar pensando muito nisso pode nos levar à loucura, né? É por isso que nós temos que crer no que Ele mesmo disse, no que a Bíblia nos diz, que Deus sempre existiu.
E Ele está presente pelos séculos dos séculos. E Moisés justamente fala isso logo no início, né? Que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Moisés, ele teve essa revelação, e ele creu nessa revelação, que antes que tudo existisse, Deus já estava ali. E ele vai fazendo então essa comparação entre a nossa vida limitada e curta nessa terra com a eternidade de um Deus autoexistente. E ele vai, quando ele fala, né, da relva que floresce e tal, ele vai mostrando justamente a fragilidade da nossa vida. Como a nossa vida, de fato, é frágil. Ela é tão frágil, né, que a gente está aqui, graças a Deus, saudáveis, mas se um vírus microscópico que os nossos olhos não conseguem ver, que às vezes até mesmo os cientistas, né, os médicos, para conseguir detectar, precisa de um aparelho muito bem desenvolvido para conseguir enxergar aquele micróbio, aquele vírus, pode afetar a nossa vida de tal maneira que a gente pode até chegar a morrer. Uma coisa microscópica que a gente não consegue ver pode tirar a nossa vida. Veja como nós somos frágeis. Veja como a nossa vida pode ser alterada em questões de minutos por algo que a gente nem consegue ver. É isso que Moisés vai mostrando, que esta vida ela é frágil, é curta e ela é rápida. Além disso, ela tem sido bastante dura. E esta é a realidade que nós temos vivido no nosso dia a dia. Agora, isso parece muito melancólico, não é? Parece muito desanimador. Mas o ponto é que nós precisamos ter entendimento e saber quão frágeis e limitados nós somos. Nós precisamos ter essa consciência. Precisamos saber quão curta é a nossa vida nesta terra por causa do pecado. E nós precisamos saber que os nossos pecados, até mesmo os ocultos, estão sempre diante de Deus. E se estão sempre diante de Deus, nós estamos sempre diante da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Tudo isso para que a gente possa também contemplar a maravilhosa eternidade de Deus e viver esta vida com a sabedoria que vem dele. Quando contemplamos a eternidade de Deus e nos relacionamos com o Deus eterno, nos afastamos de uma vida de pecados, entendemos que Deus ser o nosso refúgio é muito mais do que simplesmente escaparmos dos terrores deste mundo. É um chamado para vivermos em santidade nesta vida, por meio da graça concedida através de Jesus. É um chamado para uma vida eterna, que foi reconquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. Os versos 7 ao 10 são versos difíceis, e que muitas vezes a gente, quando lê esse Salmo 90, a gente quer pular, na verdade até o verso 11, né? A gente quer pular, a gente não quer... a gente quer ler o mais rápido possível, né? A gente quer engatar a quinta marcha lá, acelerar até o final, para a gente passar bem rápido. Porque o que ele diz aqui? Pois somos consumidos pela tua ira, afligidos pelo teu furor. Colocasse diante de ti nossas maldades, e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. A morte e a brevidade da vida é consequência da entrada do pecado no mundo. As mortes que Moisés estava presenciando ali no deserto, né, são o julgamento de Deus sobre a iniquidade e os pecados daquele povo, e alguns pecados ocultos. É muito incômodo para a natureza humana, é muito incômodo para nós sabermos que nós somos pecadores. A gente não gosta de ouvir isso.
Imagina você chegar aqui na igreja e aí alguém te cumprimenta falando assim: oi André, tudo bem, sua pecadora? Oi Jefferson, tudo bem, seu pecador? Ninguém gosta de ouvir isso. Quem é você para falar que eu sou pecador? Quem é você para me julgar? A gente não gosta de ouvir essas coisas. A gente não gosta de saber que os nossos pecados não estão ocultos para Deus. A gente prefere saber que Deus, Ele não está olhando para nós segundo os nossos pecados. Mas a verdade é que nós somos pecadores, e os nossos pecados estão sempre diante dEle. Nós não gostamos de saber que Ele pune o pecador que não se arrepende. A gente prefere pensar que nós não somos tão pecadores assim, que a gente não é tão mal assim. E já que nós não somos tão maus assim, então não é tão justo assim que nós sejamos punidos pelos nossos pecados. Se existem coisas boas em mim, por que eu vou ser punido por isso? Por que eu vou ser punido pelo erro que eu cometo e não ser beneficiado pela bondade que eu supostamente tenho? Na verdade, a gente acaba colocando em xeque a justiça do próprio Deus. Deus é amor, é verdade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente se prende somente nisso e esquece que Deus também é justo. E na sua justiça Ele pune o pecado. Na sua justiça, o Deus que é justo, Ele fica irado contra o pecado. E na punição do pecado, nós também sofremos. Sofremos por causa da nossa prática de pecado, mas também sofremos porque Deus, Ele se ira contra o pecado. E se nós não nos arrependermos, se nós não nos voltarmos para Deus com o coração quebrantado, nós vamos continuar não só no pecado, mas sofrendo por causa do pecado, mas sem esperança. É o arrependimento, é a nossa convicção de que nós somos pecadores, e é a ação do Espírito Santo de Deus que nos leva ao arrependimento, que gera em nós a esperança da salvação e a esperança da vida eterna, de passarmos por esta vida que é tão curta, sofrida, com a expectativa de que nós viveremos livres de todas essas coisas, livres do poder do pecado, livres desta carne que constantemente peca, que constantemente se volta contra Deus. Como eu disse, muitas vezes nós não queremos ouvir estas coisas. Nós preferimos ficar anestesiados com a notícia de que, pelo fato de nós não sermos tão ruins assim, no fundo, nós somos boas pessoas que não merecem punição. Mas todos nós, mesmo que estejamos de alguma forma anestesiados pelo pensamento de que nós não somos tão maus assim, quando alguma... Pode prestar atenção, quando alguma coisa ruim acontece com a gente, qual a primeira coisa que a gente pensa? O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Onde eu pequei? Quando alguma coisa de errado acontece, lembram-se dos irmãos de José? Anos depois, eles nem sabiam o que tinha acontecido com José. Mas anos depois, quando veio a fome no mundo, e aí eles vão lá para o Egito, onde tem comida, então eles vão lá tentar conseguir alguma comida para levar para sua casa. Aí as coisas começam a acontecer de uma forma não tão esperadas. A primeira coisa que eles pensam, anos depois, foi: isso está acontecendo com a gente por causa do que nós fizemos com o nosso irmão. A culpa vai perseguindo, ou perseguiu aqueles homens durante todos aqueles anos. E toda vez que alguma coisa ruim acontece com a gente, a primeira coisa que a gente pensa é que nós estamos recebendo alguma punição por um erro que a gente cometeu. Então, ainda que a gente fique anestesiado, com esse pensamento de que nós não somos tão maus assim, e por isso a gente não deve ser punido,
toda vez que acontece algo errado, a gente pensa que foi porque a gente pecou. Isso está no nosso subconsciente. Agora, a boa notícia do Evangelho é que, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, ela promove em nós um incômodo. O incômodo justamente porque traz a nossa consciência de que nós somos totalmente incapazes de nos achegarmos a Deus por causa dos nossos pecados. Mas o Evangelho também, ele nos leva a uma consciência de que nós não podemos fazer nada para sermos salvos e livres dessas coisas, porque nós estamos diante de um Deus justo que pune o pecado. Mas o Evangelho ele também traz a nós, quando ele nos confronta com essa verdade de que nós somos pecadores, ele traz a nós a pergunta que aquele carcereiro fez lá em Atos 16:30, quando ele chega para Paulo e Silas e diz: senhores, que devo fazer para ser salvo? Quando nós somos confrontados com a santidade e a justiça de Deus, nós nos perguntamos: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Como eu posso ser salvo? Como eu posso ser liberto desta pecaminosidade? E essa pergunta deve estar em nosso coração todos os dias. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é que... E aí vem a maravilha do Evangelho: nós não podemos fazer nada, porque Jesus já fez tudo. E é a nossa fé em Cristo que vai nos libertar desta culpa, ainda que ela constantemente esteja diante de nós, mas a nossa fé em Cristo, e somente em Cristo, vai nos libertar desta culpa ou desta obrigatoriedade de termos que fazer alguma coisa para sermos salvos, porque Ele já fez tudo o que nós precisávamos para ser salvos. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele morreu lá na cruz e sofreu em si mesmo toda a ira de Deus. O julgamento pelo qual nós deveríamos passar, Jesus passou em nosso lugar. O Deus eterno, que autoexiste, que nunca pecou, que é santo, justo, Ele veio e viveu nesta terra. Jesus veio e viveu nesta terra, viveu como homem e sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, morreu por nós lá na cruz do Calvário, pagou o preço que nós deveríamos pagar e nos libertou desta dívida eterna, para que pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Provérbios 9, verso 10, que nós conhecemos bem, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Quando nós tememos a Deus, sabendo que Ele é um Deus justo, e conhecendo a santidade do Senhor, isso gera temor em nosso coração. Como eu posso me apresentar ou viver esta vida, que eu sei que eu estou vivendo diante de Deus, quer as pessoas creiam ou não nele, nós estamos vivendo diante de Deus. Mas como nós que passamos a ter essa consciência e essa revelação do amor de Deus para conosco, como que a gente pode viver de uma maneira insensata? Não é possível, porque o Espírito nos desperta a reconhecermos a santidade de Deus. O Espírito Santo nos desperta a reconhecermos que Deus é um Deus justo, que é o Deus verdadeiro, que nós vamos ter que responder diante dEle. Isso gera temor em nosso coração, um alto respeito por quem Deus é, e nos leva a viver uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor, que o agrada. O verso 11 ele diz: quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido? Conhecermos o poder da ira de Deus deve despertar em nós o valor e a grandeza da misericórdia que Deus tem por nós, da proteção e da salvação que Ele provê para nós. Conhecermos o poder da ira de Deus deve nos levar para junto dEle, e não nos afastarmos dEle, mas deve nos levar para junto dEle, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa eterna habitação. Conhecermos o poder da ira de Deus deve nos levar a valorizar e celebrar a misericórdia e a graça de Deus,
por cada dia que nós estamos vivos. Acima de tudo, conhecermos o poder da ira de Deus deve nos levar a clamar por sabedoria e gastar cada minuto da nossa vida em obediência ao Senhor. No verso 12, que talvez seja o verso mais conhecido, aí a gente desacelera, né? Dos versos 6 ao verso 10 a gente acelera, porque a gente quer passar rápido por isso, a gente não quer ouvir sobre a ira de Deus, mas daí no verso 7 a gente pisa no freio, a gente estaciona o nosso carro, e aí a gente começa a pensar, né? Porque ele diz: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Moisés, ao mesmo tempo que clama a Deus por sabedoria, nos faz também olhar para Deus para obtermos esta sabedoria. Então ele não faz de uma forma individualista, ele nos chama também para buscarmos e obtermos essa sabedoria que vem de Deus, para vivermos esse curto espaço de tempo nessa terra, de acordo com a vontade do próprio Deus. Fica claro também que Moisés, ele continua fazendo essa distinção, né? Entre Deus e o homem, mas agora ele dá ênfase à distinção entre a sabedoria que o mundo provê, ou que o mundo oferece, e a sabedoria que vem de Deus. Nosso projetor aqui hoje não quis funcionar, né? Mas tem uma frase de Charles Richard Sumner, que ele diz assim: Moisés nos envia a Deus para recebermos ensinamento. Ensina-nos. É a ênfase que Moisés nos dá. E ele, Charles Richard, ele continua dizendo: não como o mundo ensina-nos, não um mestre insignificante, não uma escola inferior, não o próprio Moisés, exceto quando declara a palavra de Deus e se torna o professor que nos leva a Cristo. Não os profetas, não os próprios apóstolos, nem os antigos santos, exceto quando falam ou falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse conhecimento, né, Charles Richard continua, esse conhecimento não vem da carne ou sangue, mas de Deus. Ensina-nos. E assim, diz Davi: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Salmo 86, verso 11. E consequentemente temos a promessa de nosso Senhor a seus discípulos, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. É isso que Charles Richard faz. Depois eu posso passar essa frase aí pelo nosso grupo da igreja. Então, diante da brevidade e fragilidade da vida, nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, para aprendermos a viver esses curtos dias, né, refugiados e habitados em Deus. Você que ouviu, se você ouviu atentamente, né, a mensagem do pastor Silvio no final do ano, essa também foi a ênfase, de nós vivermos esses dias não conforme aquilo que os nossos olhos naturais veem, mas conforme aquilo que o próprio Espírito nos mostra. Nós devemos viver esta vida mortal e finita olhando para a eternidade. Deus nos chama para olharmos para a eternidade, conscientes de que a nossa vida aqui é muito curta. Nós devemos orar pedindo por sabedoria para viver cada dia para a honra e glória do nosso Senhor. No verso 13, ele diz: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Ele pergunta. Tem compaixão dos teus servos. Então, diante dessa constatação, né, de que a nossa vida é curta, é frágil, e que Deus é um Deus justo que se ira contra o pecado, Moisés clama para que Deus venha e o socorra em suas angústias, em suas dificuldades, mas sobretudo que Deus atente ao seu pedido por sabedoria. Moisés está pedindo isso, mas ele também está chamando o povo para que o povo também clame por isso. Moisés termina esta oração, né, que é um salmo, nos versos 14 ao 16, né, antes de falarmos um pouquinho do verso 17. Moisés termina esses versos 14 a 16 com a esperança de que a cada dia
Deus irá restaurá-lo e saciá-lo com bondade. E aí eu me lembro do próprio Davi no Salmo 23, como ele termina o Salmo 23. Davi termina o Salmo 23 dizendo o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Moisés, evidentemente muito antes aqui do que Davi, ele tem essa esperança, e ele tem esse desejo de que Deus a cada dia o leve, ou dê sabedoria para que ele viva esses curtos anos que nós temos nessa terra, com essa sabedoria que vem do alto, para que de fato nós possamos desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. O resultado, quando nós estamos diante dele e temos esse clamor, é justamente uma vida de adoração, uma vida de constante reconhecimento da redenção e da restauração que Deus gerou e gera para as nossas vidas. Habitar na presença de Deus e viver com a sabedoria que vem dele, deu a Moisés a certeza de que a geração que não morreu ali no deserto, entraria na terra prometida, mesmo que ele mesmo já sabia que não iria entrar. Por quê? Porque Deus continuamente está operando na redenção e na restauração do seu povo. Por fim, no verso 17, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nesse último verso, que é quase como uma bênção apostólica, Moisés invoca a graça e a bênção de Deus sobre o povo. A presença e a ação constante de Deus a cada dia como fonte de alegria. E ele invoca a satisfação, ele deseja a satisfação a satisfação em Deus até que a promessa de entrada na terra prometida se concretize. Agora observe que, a despeito de Moisés falar sobre a brevidade da vida, gastar quase toda essa oração falando sobre a brevidade da vida, em contraste com a eternidade de Deus, ele começa a sua oração e termina a sua oração, ou começa esse salmo e termina esse salmo, enfatizando a importância da nossa habitação em Deus. O que acontece entre o primeiro verso e o último verso vai ter muito a ver com estarmos habitando em Deus ou não. E isso é ainda mais maravilhoso, porque em toda a Bíblia nós vemos como Deus vem até nós. No Novo Testamento fica claro que Deus passa a habitar em nós por meio do seu Espírito. Mas aqui Moisés está falando de nós habitarmos nele. Então, da mesma maneira como nós habitamos nele, Deus também habita em nós. Então vira uma única habitação, a nossa habitação em Deus. E Paulo depois vai dizer: a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Então Moisés, ao contrastar a nossa curta e breve vida nessa terra com a eternidade de Deus, ele dá importância e enfatiza no começo e no fim da sua oração e desse salmo, a importância de nós habitarmos em Deus. É isto que realmente dá significado, alegria e satisfação para as nossas vidas durante esse curto tempo que a gente vive nesta terra. Durante as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, é nós estarmos habitando em Deus. Esta oração de Moisés, e aqui na verdade é maravilhoso, quando nós pensamos que Moisés fez essa oração centenas de anos antes do povo ser levado ao exílio. Centenas de anos antes do povo ser levado ao exílio na Babilônia. Agora, esta oração e esse salmo chega para aquele povo que está exilado e escravizado na Babilônia, para consolar o coração daqueles que estavam ali aprisionados, escravizados.
Moisés, que fez essa oração centenas de anos antes, agora essa oração, como um salmo, na verdade é um salmo, está consolando o povo que está desolado na escravidão da Babilônia. E muitos séculos depois, este mesmo salmo nos alcança. Ele chega até nós para confortar os nossos corações. Ele chega até nós para fazer com que os nossos olhos se voltem para Deus e nós habitemos em Deus. Porque é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, que disse para Moisés como tudo veio a existir, como Ele criou todas as coisas, como Ele sustenta todas as coisas. Esse mesmo Deus que se revelou a Moisés e disse como nós deveríamos, como a humanidade deveria viver, Moisés então ora. Essa oração consola o povo que está ali exilado na Babilônia, mas chega até nós para também nos levar até a presença do Senhor, para nós voltarmos nossos olhos para o Deus que tudo fez existir, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que tem tudo em suas mãos, e nos desperta a olharmos para Ele e temos a certeza de que Ele também está nos sustentando. Temos a certeza e a convicção de que Ele está cuidando de nós. Que esta curta vida que nós vivemos, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com as incertezas que nós como seres humanos temos, nós podemos olhar para o Deus eterno e ter a certeza de que Ele habita em nós e nós habitamos nele, e quando nós nos refugiamos nele, nós não ficamos isentos das lutas deste mundo, mas nós ficamos fortalecidos para atravessarmos esse deserto e chegarmos na terra que Ele prometeu para nós alcançarmos a vida eterna. Nesse curto espaço de tempo chamado vida, se nós vivermos em comunhão com Cristo, Ele promete que esta vida será abençoada e será abundante. Foi isso que Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10. Ele diz: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenham vida em abundância. A nova versão transformadora diz o seguinte desse verso, traduz esse verso da seguinte maneira: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. A vida aqui nessa terra pode ser breve, mas quando vivida em comunhão com Cristo, ela se torna plena, ela se torna satisfatória, ela se torna incomparável, ela se torna abundante. Talvez não abundante em dias, mas abundante em vigor. A gente vive cada dia das nossas vidas em plenitude, por causa da nossa comunhão com Cristo. Cristo é que torna a nossa vida abundante. Quer a gente viva 30, 40, 50 ou 80 anos, ou 120 como viveu Moisés. Mas se nós vivermos em comunhão com Cristo, esta vida, ela vai ser plena, vai ser satisfatória, vai ser feliz, vai ser incomparável, vai ser abundante. A vida, ainda que breve e passageira, quando vivida em comunhão com Cristo, é uma vida bem-aventurada, do começo ao fim. Uma vida bem-aventurada do começo ao fim. E o mais importante, esta vida que Cristo nos dá é a vida eterna. Nós vivemos esse curto tempo, ou curto espaço de tempo nesta terra, mas sabendo que nós já temos em Cristo a vida eterna. Eu quero finalizar aqui lendo uma frase do reverendo J.C. Ryle, J.C. Ryle, né? Temos aqui pessoas internacionais, né, que falam, né? Se eu estiver falando errado, daqui a pouco eles me corrigem. Mas ele disse o seguinte: Cristo não veio apenas para ensinar uma nova moralidade, ou ser um exemplo de santidade e autonegação, ou o fundador de novas cerimônias, assim como alguns têm afirmado. Ele deixou
os céus e habitou durante 33 anos na terra, com um propósito mais sublime do que esses. O Senhor Jesus veio para obter a vida eterna ao custo de sua própria morte vicária na cruz e para se tornar uma inesgotável fonte de vida espiritual para todos os homens, fonte da qual os pecadores podem beber pela fé e, bebendo, viver para sempre. Nisto está a sabedoria que Deus tem para nós. Viver esta vida em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A sabedoria bíblica é o conhecimento que nos leva ao arrependimento e à fé no Senhor. Sabedoria que vem do próprio Deus é a sabedoria da arte da vida, podemos dizer assim. Sabedoria é a arte da vida, é viver de maneira ou da maneira que Deus quer. Nisso está a sabedoria, de nós vivermos da maneira que Deus quer. E é isso que nós devemos buscar. A nossa habitação em Deus nos faz viver da maneira como Deus quer. Amós, capítulo 5, verso 4 diz, Deus diz, através de Amós: buscai-me e vivei. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado desse Salmo 90 para nós. Buscarmos a Deus, e aquilo que nós encontramos em Deus, habitando nele, a partir disso é que nós vamos viver. Buscai-me e vivei, é o chamado desse salmo e é o chamado de Deus para as nossas vidas. Um chamado para vivermos todos os dias da nossa curta vida em comunhão plena com o Deus eterno. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos. Te agradecemos por trazer a nós a consciência de que a nossa vida nessa terra, ela é curta, ela é limitada, ela é sofrida. Mas o Senhor nos chama para vivermos esse curto espaço de tempo em comunhão contigo, habitando no Senhor, meditando e vivendo segundo a tua palavra, obtendo e recebendo de ti a sabedoria para que cada dia da nossa vida seja de fato vivida em comunhão com o Senhor. Que nós possamos aprender a viver a cada dia, e para isso nós precisamos do Teu Espírito. Que nós aprendamos a viver com o Teu Espírito, em plena comunhão contigo, habitando no Senhor, fazendo do Senhor o nosso refúgio, como outros salmistas dizem, fazendo do Senhor o nosso alto refúgio, tendo a consciência de que, ainda que habitando no Senhor, nós não estaremos isentos das lutas e dificuldades dessa vida, mas teremos sempre revigoradas a nossa esperança da vida eterna. E é isso que nós te pedimos, que o Senhor nos ajude. Nós estamos no começo deste ano de 2023 e pedimos ao Senhor que nos ajude a viver cada dia deste ano com a sabedoria que vem do Senhor. Que nós aprendamos a viver de forma que te agrada. Que nós aprendamos a viver cada dia segundo a tua vontade, porque nisso está a sabedoria que vem dos céus. A sabedoria deste mundo, ela é limitada. Ela não consegue explicar para nós como nós podemos de fato obter uma vida plena, mas a comunhão contigo, se nós nos refugiarmos no Senhor, o Senhor nos dá esta sabedoria. O Senhor nos dá esta consciência, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, e o Senhor nos faz atravessar as tempestades que certamente virão sobre nós, mas nós vamos atravessá-la com a esperança de que vamos chegar na outra margem, e não vamos sucumbir diante das duras lutas que enfrentamos no dia a dia. Que a nossa vida, mesmo quando nós compararmos a nossa vida com a tua eternidade, que ela seja vivida com a esperança que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vivermos com a sabedoria que vem do Senhor.
Jesus disse, e nós confiamos plenamente no que Ele disse, na promessa que Ele deu, de que o Senhor, ó Espírito Santo, viria para nós e nos ensinaria todas as coisas até a vinda do próprio Jesus, a segunda vinda do próprio Jesus. E nós depositamos toda a nossa fé e esperança nesta verdade, de que o Senhor todos os dias nos ensinará a viver até a volta de Cristo, ou até Ele nos chamar, como nós cantamos constantemente. Esta sabedoria que nós queremos, ó Pai. Espírito Santo, ajuda-nos a vivermos nesses dias, ajuda-nos a vivermos esta vida, de maneira que o Senhor seja glorificado e seja exaltado. Ajuda-nos a não sermos engolidos pela sabedoria mundana, pelo pecado. Ajuda-nos a vivermos em santidade. Ainda que a santidade tenha caído de moda, até mesmo em meio a muitas igrejas, que o Senhor nos leve a viver em santidade, que o Senhor nos leve a viver uma vida longe do pecado, nos leve a odiar sim o pecado, e a amar a pureza de vida. Ajuda-nos a vivermos amando as Escrituras e obedecendo às Santas Escrituras. Ajuda-nos a vivermos olhando firmemente, constantemente para o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude. E também pedimos a Ti que o Senhor nos dê a sabedoria de desfrutarmos da graça do Senhor, para que a nossa vida não seja de murmuração, mas seja de adoração ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida feliz, seja uma vida alegre. E esta alegria vem somente de Ti, Senhor. Porque o Senhor também prometeu que o Senhor nos daria uma alegria que o mundo não pode nos dar. E nós queremos desfrutar todos os dias da nossa vida esta alegria que o Senhor nos dá e que o mundo não pode nos dar. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos por Tua palavra, por Tua presença e por esta santa esperança de vida eterna que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.